Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? Não é? Então, quem é Maquiavel? Não é? Maquiavel é justamente esse personagem que nasce no final do século XV, não é? E que tem um papel importante. O Cambe já aborda e aceita Maquiavel, trabalha com a ideia do Maquiavel. E ele vai dizer, com Maquiavel, caminha-se para uma visão racional da política e da história. Quando ele está dizendo aqui racional, porque no campo da filosofia tem uma corrente chamada racionalista, não é? Ele está dizendo aqui, pelo que eu entendi, uma visão racional, uma visão empírica, ou seja, ele está observando, descrevendo e analisando a realidade. Então é a visão racional da política e da história. Da história, aqui, que a gente poderia colocar, da história política, das lutas políticas. Não é? Então, é um autor importante, tanta a sua importância que o Cambe está fazendo referência a eles. Não é? Então, Maquiavel que leva às últimas consequências a valorização do mundano e do humano. Não é? Aqui também é preciso fazer, eu acredito que fazer uma observação, que ele, ao dizer valorização do mundano, não é num sentido pejorativo, num sentido de senso comum. Mundano é o que é real, o que é a realidade, não é? O que é a empiria, o que é a empiria que a realidade nos demonstra. Não é? E claro, ao falar aqui do humano, que nesse processo do chamado Renascimento, não é? E vários autores colocam principalmente na área da cultura, das artes, não é? Mas me parece que isso é uma abordagem parcial, que pode levar a equívoco. Não é? O Renascimento é uma alteração, é um ressurgimento, não só no mundo das ideias, da negação da visão tradicional, da visão religiosa, da visão da religião cristã, e aí é importante ressaltar, cristã romana, não é? Então ele está dizendo do mundano, do que existe real, do que é registrado na história. Não é? E claro que aí vocês que conhecem já sobre o Renascimento, vai perceber isso principalmente nas artes, onde até aquele momento histórico, né, a preocupação era retratar santos. Né? Era a arte, a ciência, a tentativa de ciência para a glória de Deus. Né? Para a glória do além. Se nós formos ler essa frase aqui de uma forma linear, corriqueira, né, nós podemos ser induzidos a vários enganos. Por que podemos ser induzidos a enganos? Né? Porque ela está dizendo uma coisa e nós entendermos outras. A partir da nossa formação, que ela é extremamente valorativa, né, para chamar a atenção de vocês a um conceito que está muito em voga, ela é ideológica, não é? E nós vamos ver essa realidade conforme a nossa cabeça, que não é incorreto, não é? Mas nós temos que fazer o esforço de superar essas limitações que nos é colocada pelo meio ambiente, pela cultura e pela ideologia que cada um de nós temos e professamos. Querendo ou não, é assim que funciona, não é? Funciona o mundo independente da nossa vontade e o nosso cérebro também funciona independente da nossa vontade. Nós podemos desenvolver o nosso conhecimento, daí a importância de acumular e ampliar o nosso conhecimento para entender a realidade de uma forma cada vez mais próxima daquilo que ela é. Não é? E claro que daquilo que ela é significa que essa realidade ela tem nuances e diferenciações infinitas. Não é? O próprio conhecimento científico, ele não é uma verdade absoluta,
ele funciona em determinados momentos históricos, determinados contextos, porém, com seu desenvolvimento, nós vamos adequando, vamos ampliando, vamos interferindo na realidade. Então, voltando agora aqui rapidamente, né, conforme eu tinha dito, né, essa valorização do mundano e do humano. O mundano aqui, no sentido de que eu entendi que o autor está dizendo, o mundano é o mundo real, não é o mundo imaginário, não é o mundo do senso comum, que é pejorativo essa palavra, não é? E o humano aqui é no sentido de que o homem, essa espécie animal que se humaniza, que somos nós, né, vamos construindo no nosso processo histórico, né? Então, nesse sentido aqui, ele chama atenção para a importância de Maquiavel, né? E a Maquiavel aqui na pedagogia, né? E atualmente Maquiavel está sendo utilizado até na área da administração. Se vocês forem ver, por exemplo, no Príncipe, tem táticas de guerra, tem estratégias políticas e estratégias militares, estratégias de gestão, de administração, né? Então é um livro que é muito além daquilo que ele aparenta ser em termos de transmissão de conhecimento, né? Seguindo aqui, não é, no Cambi, não é? Então o que ele vai continuar dizendo? Até mesmo o sabor pedagógico se renova, desenvolve-se, torna-se mais autônomo. Autônomo na medida em que ele passa a ter características particulares e peculiares. Autônomo não é que ele se desvincula das outras áreas de conhecimento. Não existe um pensamento pedagógico, um saber pedagógico fora da realidade. Nós podemos, por técnica, por limitação do nosso cérebro, especificar. Então nós especificamos, retiramos, segundo alguns autores aí, fazemos um corte epistemológico e vamos nos aprofundar nesse aspecto ou no outro aspecto. Daí, claro que com o desenvolvimento do conhecimento, a amplitude do conhecimento, vai surgir as especializações, não é? Nós não temos hoje pensadores do calibre do Maquiavel, do calibre do Platão, do Aristóteles, do Marx, do Hegel, não é? Hoje o pensamento e o conhecimento ele é mais específico, mais limitado. Ele é resultado desse chamado corte epistemológico, né? Então, nesse desenvolvimento do conhecimento, vai lá surgir o pensamento pedagógico. Claro que se ele está inserido nessa dinâmica da nossa existência, ele tem que se renovar, ele tem que se desenvolver. E ao se renovar, ao se desenvolver, ele vai ganhando sua especificidade, ele vai ocupando e conquistando o seu espaço entre as diversas áreas de conhecimento. Naturaliza-se e socializa-se, porque aqui nós estamos falando de humanos, né? De seres sociais. Demarca-se, olha que importante, ó, como saber político. E aí vem os idiotas que dizem escola sem partido, ou seja, escola sem política. Isso é da cabeça de maluco. E desculpa aqui, de descelebrados, porque é impossível nós estarmos aqui agora, ou qualquer atividade, ou a maior parte das atividades que nós desenvolvemos, que vocês desenvolvem, ser destituída de política. Aqui eu faria uma pausa para dizer qual a minha compreensão de política, e vou observar aqui a visão tradicional de política decorrente de Maquiavel. Mais recentemente, através das pesquisas dos autores, né, política não é mais aquilo que se diz respeito ao institucional, aquilo que é organizado, ao partido político, aos profissionais da política. A política está inserida, é parte das relações sociais, não é? Então, o que é política? Política é a capacidade que ou alguns têm de influenciar e determinar o comportamento dos outros. E para isso é necessário o exercício do poder.
Então, quando nós estamos aqui conversando, não é, nós estamos fazendo política. Eu estou desenvolvendo uma atividade política, apresentando alguns autores no campo pedagógico, procurando transmitir a vocês, né, um conhecimento que os permitirá, ao incorporá-lo ou negá-lo, aceitá-lo ou negá-lo, estar influenciando pessoas. Vocês estão exercendo o poder político sobre essas pessoas. Então aqui é a política em sentido mais amplo. Então é impossível relações sociais sem o saber político, sem o exercício do poder político, não é? Então aqui continuando, vai elaborando modelos bastante diversos do passado. E aqui volta Maquiavel. Pensa-se em Maquiavel e em O Príncipe, que é também um tratado de pedagogia. Veja, o próprio autor, Cambi, está dizendo que O Príncipe é um tratado de pedagogia, enquanto fala do domínio dos homens e da sua formação como cidadãos, atribuindo o papel dominante neste processo ao carisma e astúcia do soberano, que você pode ser colocado como um soberano. Você agindo, você está influenciando, você está exercendo um poder político. Então, quer dizer, o processo carisma e astúcia do soberano, que é metade raposa e metade leão, que todos nós somos, mais ou menos, tendo consciência ou não, não é? Raposa é quando nós somos habilidosos, nós somos hábeis para alcançar os nossos objetivos, qualquer que seja ele, não é a questão moral, né? E somos metade leão, né? Se nós não conseguimos influenciar, dependendo do contexto, nós vamos tentar impor. Aqui é o chamado leão. E que manipula o povo e os indivíduos. Mas pensa-se igualmente no individualismo de Montaigne, que visa a formação da própria subjetividade, contrapondo-a a todo o contexto social e cultural, reivindicando sua unicidade e autonomia. Então veja aqui o que eu entendi do raciocínio que eu quero abordar com vocês aqui posteriormente. Esse texto, ele está dizendo, tem o saber pedagógico, que é parte da unicidade, porque ele é único, ele é um campo do conhecimento, a pedagogia é um campo do conhecimento, mas não está dissociada do todo, da totalidade, não é? E claro que nisso aí, nesse processo pedagógico de formação, não é, a tentativa é interferir na subjetividade das pessoas, ou seja, está influenciando, está formando, está exercendo um poder político, não é? Os professores, em geral, são detentores de um poder político imenso e aparentemente muito sutil, não é? Que seja um professor de matemática, que seja um professor de física, que é uma área extremamente interessante, não é? Que seja um professor de ciência política ou de pedagogia, não é? Ele está exercendo um poder político. E o nascimento desse poder político está nesse personagem aqui, de forma sistematizada, não é? E aqui eu gostaria de sublinhar para vocês duas palavrinhas, unicidade e autonomia, não é? Que estão intrinsecamente interligadas, não é? Porque no fundamental, esse texto aqui está tratando da totalidade, não é? Que é uma concepção e um conceito não muito utilizado, mas ele é fundamental. A realidade, ela não é aquilo que ela nos apresenta. Aqui nós estamos vendo esse instrumento. Esse instrumento aqui, não se reduz a ele. Ele é resultado de um conjunto de relações sociais de produção, existência de máquinas, de pensamento, de conhecimento científico, não é? Então ele não existe sozinho, ele não existe na sua unicidade. Ele só existe e tem sentido na medida que ele está inserido em contexto
exercendo a sua função como parte de uma totalidade. Não é? Então vocês pensam, por exemplo, eu estou sendo prolixo, mas creio que isso aqui é fundamental. Vocês pensam em vocês. Vocês estão aí, não sei, sentado, em pé, ou, sei lá, vocês estão aí frente a um instrumento para que nós possamos nos comunicar. Não é? Mas veja aqui, para vocês chegarem a isso, vocês tiveram um passado de uma série de ações, que se quisermos estender, desde o momento em que o óvulo na mãe de vocês foi fecundado. Não é? Após que vocês deu o primeiro choro, veio para esse mundo complicado, complexo, não é? Cheio de armadilhas, não é? Nós passamos a ser parte deste mundo, ou seja, nós passamos a ser parte desta totalidade. Mas cada um de nós, por sermos um indivíduo, somos uma unicidade. Enquanto unicidade, nas nossas ações, por mais influência que tenhamos, por mais que os nossos pais, ou o meio em que vivemos, tenta nos influenciar, tenta exercer o poder político sobre nós, nós temos uma certa autonomia. Por isso, os dedos da mão, vou brincar, os dedos da mão não são iguais. Se vocês observam irmãos gêmeos, não é? São diferentes. Tem alguns elementos que unificam, não é? Que o insere nesse contexto da espécie que nós pertencemos a ela, mas ele é particular. Ou seja, cada um de nós somos únicos, particulares no mundo, não é? De mais de 7 bilhões de pessoas. Por uma brincadeira, que ela não é mais do que uma brincadeira, se vocês observam, cada um tem uma particularidade no olhar, na córnea, na digital, né? Tá aí as inovações tecnológicas de reconhecimento nosso, não é? Quer dizer, começou com a identidade, depois com a carteira de trabalho, hoje você é controlado pela íris, pelo olho. Você chega em determinados locais, para abrir uma porta, ela detecta pelo olho. Antes, que já está mais ou menos superada, era pela digital. Isso é, nós somos únicos no mundo, mas nós só existimos enquanto únicos porque estamos inseridos em uma multilateralidade de relações que são parte desta totalidade, não é? E claro, sendo a totalidade e a multilateralidade, ela também é multifacetada. Você, dependendo da forma como você aborda determinado assunto, como você está vendo a realidade, você a vê como uma fotografia. Não é? Aí você diz, não, isso aqui é a expressão da realidade. Não, isso não é expressão da realidade. Isso é a expressão daquele momento como você viu, como em síntese você fotografou, porque a realidade ela é multifacetada. Não é? E claro que se ela é esse conjunto, totalidade, multilateralidade, e ela é facetada, não é? Claro que nós vamos chegar aqui ao elemento particular, não é? Que nós somos únicos. Não é? Isso significa a unicidade que o autor está colocando aqui, não é? Ou seja, a individualidade. Não é? Aqui também, o que nós estamos falando no campo pedagógico, não é? Individualidade não significa individualismo. Esse individualismo é criado e desenvolvido a partir da expansão do mercado. E não é qualquer mercado, não é o mercado em Atenas, não é o mercado romano, não é o mercado do período da Idade Média, é o mercado na sociedade capitalista. E claro que o mercado na sociedade capitalista é um instrumento de intermediar compra e venda. E se é um intermediar compra e venda, chegamos aos dias de hoje que a produção ela não é para satisfazer, já não era, né, mas chega um momento arraigado, a produção não é para satisfazer necessidade das pessoas, é para vender,
é para aqueles que podem comprar. Se você não pode comprar à vista, você compra a crédito, não é? Um carro, por exemplo, você compra aí em 60 parcelas. E aqui me vai uma ironiazinha, eu não aguento sem fazer uma certa ironia. E aí alguns botam num carro 1.0, desculpa que é a expressão, um carro fudido, bota lá, dádiva doado por Deus. Né? Quer dizer, não tem coisa mais absurda do que isso, que é a expressão do individualismo, não da individualidade. Né? E isso tem consequências muito graves. Você entra nesses instrumentos que nós estamos utilizando, você vai nas redes sociais. Eu fico assim abismado, claro que observando. Né? E fica aqui uma pergunta que eu faço e faço para vocês. Por quê? Por quê? Principalmente as mulheres, nas fotos que postam no Facebook, nas redes sociais, que são fotos próprias, é o selfie, né? E é interessante porque tem um selfie onde a câmera não... o celular não aparece. Mas tem umas, em grande número, que o celular é o que aparece primeiro. Às vezes aparece tampando o rosto da pessoa. O que significa isso? É a exacerbação do individualismo e do mercado. Então, ela é o indivíduo apresentando a última inovação do celular para dizer que ela é melhor do que os outros. Então, passa a ser um espaço de competição. E isso, na educação, tem um significado e consequências muito graves. Muito graves. Não é? Muito graves.